Pacundê e Portal Threads.com.br apresentam Pod Threads. Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a 10, está no ar o Pod Threads, o podcast oficial do portal Threads.com.br, trazendo tudo de bom e de ruim que aconteceu com o Atlético Paranaense e com o Thiago Nunes nessa última semana. Um abraço a todo mundo que está acompanhando nossa live aí no YouTube, no Facebook dessa vez, né? Até janeirão. É exclusivo do Face, mas posteriormente eu coloco a live também no YouTube, se você gosta de assistir a gente, e também depois os nossos podcasts aí ficam disponíveis para você em agregadores como Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, tem iHeartRadio agora também. Estamos ficando monstro. Fala, Marcão, tudo bem? Salve, rapaziada que vai acompanhar nos agregadores, quem tá aí na live com a gente. Bom, tudo bem comigo, né? Com o Atlético tivemos uma semana um pouquinho conturbada e agora não temos técnico, mas a gente já xinga ele. Exatamente. E uma presença não ordinária aqui, Fusqueta. Tudo bem, Fusca? Vamos falar sobre o Thiago Nunes? Salve, salve, nação rubro-negra. Semana bem cheia aí de assuntos, né? Thiago Nunes, novo técnico... Entre outros assuntos aí, vamos tratar tudo aí que vocês quiserem aí. Então, desde já, mandem suas perguntas também pra gente aí no Face. Exatamente. O Marcão, como ele é um cara que não é rancoroso, tá aqui na nossa pauta, saída do Pinóquio Nunes. Vamos falar sobre o Sebastian Beccacece. Isso, Fusca? É isso aí, Beccacece. E também sobre o jogo do Atlético contra o Cruzeiro. Mas antes, vamos ouvir um recadinho da Pacundê. Fala, galera, tudo bom? Aqui é o Celotas do CastCast e eu tô aqui para te lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Então acessa pacundê.com.br e ajuda lá com valores a partir de R$5 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira tem CastCast aqui na Pacundê. Valeu! Exatamente. A Pacundê também agora está aceitando ajudas, doações, apoios no PicPay. Então, procure lá, você que tem PicPay, procure Pacundê, que você entrando, você encontra todas as possibilidades de nos ajudar, aí com valores a partir de R$5 por mês. A cada mês vai debitar do seu PicPay, você que usa lá, sabe que é tranquilo de usar. Beleza? Vamos começar ouvindo o Thiago Nunes falando sobre os motivos de ter escolhido sair do Atlético Paranaense. Foram 2 anos e meio de convivência, né? E essa convivência, da maneira que o treinador no Atlético ele é exigido, ela gera naturalmente uma intensidade muito grande de convivência. Gera desgaste, gera embates, né? Embates positivos que fazem o clube crescer. E quando você consegue passar por etapas importantes dentro do clube, que é sair da formação, conseguir, né, ascender a equipe principal, conquistar, né, e de forma, né, eu diria, importante, marcar um nome na história do clube, eu me senti como completando um ciclo, né, onde eu consegui atingir as etapas que foram me propostas, que foram desafiadas para mim, e a não permanência para 2020, né, passa por isso, pela busca de novos desafios, pela busca de conseguir, né, me provar, né, porque eu sou um competidor, então eu busco sempre, nunca busquei a zona de conforto, busco sempre o desafio, busco sempre a busca da melhora contínua, e quando eu penso nessa melhora contínua com a busca de desafios. Então a busca de novos desafios, somada com o momento positivo que o clube se encontra, com as conquistas que teve, um final de ano maravilhoso, onde o clube se encontra no G6 do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para a Libertadores, já campeão da Copa do Brasil, já com as conquistas que vocês sabem que tivemos anteriormente. Eu me senti muito à vontade para comunicar ao presidente Petralha que não ficaria para 2020. E me coloquei à disposição dele, né, com todo o interesse e intenção de permanecer até 8 de dezembro, para colaborar no processo integral da transição para a chegada do novo profissional.
Ele não aceitou e está no direito de não aceitar, naturalmente, mas eu vejo que no futebol a gente não tem mais espaço para uma rivalidade entre o treinador que sai e o treinador que chega. Por isso que eu me coloquei à disposição, pensando muito no clube, e tentei ao máximo antecipar esse processo, né? Queria que essa resolução já fosse tomada desde o mês de outubro, porque pensando muito no que o clube poderia se organizar já para 2020, né? Ou com a permanência ou a saída, como se efetivou. Então, os objetivos principais, os motivos principais foram esses. Cara, eu tenho tanta coisa para falar que eu tô tentando organizar o meu pensamento aqui para a gente tentar manter uma lógica aí para o pessoal entender a gente. Assim, sobre essa fala específica, ok, beleza. Tá ligado? Esse negócio de desafio, ele tá no direito dele. Se ele quisesse desafio, ganhar a Libertadores pelo Atlético é um puta num desafio. Acertar 3 argolinhas seguidas na festa junina, que tem um puta desafio também. Ele podia ter matado essa vontade dele com isso. Boca do palhaço, dependendo, é muito difícil de acertar. Muito difícil. Tem vários desafios que você pode escolher na vida. Ele escolheu esse, mas assim, é dinheiro, né, cara? Ele escolheu esse desafio por dinheiro e eu acho que se ele chegasse nessa coletiva e falasse, seguinte, galera, eu ganho 200 aqui, lógico que não ia falar desse jeito, mas eu ganho um valor aqui e eu vou passar a ganhar 4 vezes mais no Corinthians, e para mim nesse momento é o que eu quero agora. Um clube grande, é um clube que consegue me pagar esse valor, que vai me ajudar muito. Então peço perdão por ter gerado expectativas que não se concretizaram, e boa sorte aí, perdão aí se eu falei alguma coisa que não resultou na verdade. Eu acho que seria muito digno. A gente tem muito mais áudios aqui para mostrar sobre ele, e vai ser meio que isso, a gente analisando que tudo que ele falou nessa coletiva de quarta-feira, foi quarta-feira? Quarta-feira de manhã. Vocês dois estavam lá, inclusive. Sim. Uhum. Então, eu acho que antes eu tava tranquilo, mas tudo que ele falou na quarta ficou difícil de... Me ajuda até ajudar, Thiago Nunes. Bom, vamos começar se atendo a essa primeira fala, desses primeiros motivos. Ele fala ali muito eu estava pensando no clube, eu fiz pela instituição, em respeito, mas, na minha opinião, acho que o mais respeitoso possível seria: vamos acabar o campeonato, e daí dia 8 tem toda essa situação, porque... Mas eu acho que ele deveria ter avisado que não ia ficar. Porque, realmente, esperar até dia 8 ia ficar muito em cima para o Atlético conseguir fazer um planejamento. Eu acho que ele poderia ter falado assim, não vou, acabou aqui, vai acabar. Eu acho que eu consegui fazer tudo que eu podia no Atlético, agradeço, amo vocês, torcida, mas eu não vou continuar, entendeu? Mas a questão é o que vazou na mídia também, né? Todas as informações que daí a gente não sabe até que ponto que é apuração, até que ponto que são informações passadas com um propósito pelo empresário, que também demonstrou dentro de toda essa situação que é um cara que entende um pouquinho ali do jogo, né? Com todas essas falas. É um player. Tipo isso. Com todas essas falas do Thiago falar, não chegou nada pra mim, e na realidade estava chegando tudo pro empresário, ele repassava pro Thiago. Então isso também ficou um pouquinho ruim. Mas sobre esse discurso ainda de pensar na instituição, eu acho que, sinceramente, a última coisa que ele pensou foi na instituição e foi no Atlético. E esse papinho de vamos preparar o clube para um próximo profissional, não sei até que ponto que isso cola comigo. Acho que realmente não precisa ter rivalidade, mas o cara que vai chegar no lugar dele vai querer fazer o trabalho dele, né? Independente do que ele tenha feito no passado ou não. Então acho que sobre esses motivos que ele coloca aqui, pra mim é isso. Não, e esse papo de transição até, né, Marcos e Adé, já deixa muito claro que ele tava querendo sair há mais tempo já, né? Então, se ele tava pensando, vamos fazer essa transição no final de ano com outro profissional, né? Como se fosse trocar de presidente, de prefeito, né? Que eles fazem isso depois das eleições. Isso quer dizer que
já tinha algo definido e a gente sabe que tinha, né? O empresário do Thiago passou lá no começo de outubro no CT do Corinthians, né? Na época ele falou que foi visitar o Ramiro, que é amigo dele, né? E outros jogadores que ele agencia, mas a gente sabe que ele saiu já com uma proposta, né? Que o Thiago Nunes era mesmo o técnico indicado para ser o comandante do Corinthians em 2020. A demissão do Carille não era para ter acontecido naquela semana, né? Do jeito que foi, né? Levaram uma chuva acabaram levando um pau do Flamengo e anteciparam a demissão do Carille. Naturalmente anteciparam o contato com o Thiago e o Thiago pressionou o Atlético. Ademais disso, ainda tinha um problema com o Petralha, né, que estava no hospital e que queria resolver essa situação, né, ficou 45 dias no hospital. Não sei até que ponto isso prejudicou muito a negociação com o próprio Thiago Nunes, né, óbvio, não tem nem como culpar o Petralha por um problema de saúde desse, né, o culpado nesse caso a gente sabe muito bem quem é. Então, cara, é toda uma situação que foi criada e que o Thiago não quis admitir na coletiva, né, então eu acho que isso que irritou mais a torcida aí, né. Eu acho que muita gente tem falado que é uma das verdades foi o ultimato, entre aspas, aqui, que ele deu pós-jogo contra o CSA. Qual que foi o último jogo que você tava? Foi em casa, foi CSA. Foi CSA, isso aí. Que ele deu um ultimato e foi no dia que caiu o Carille, certo? Muita gente tava perguntando, então, caiu o Carille, deve ter pingado pra ele, e ele falou, beleza, até terça-feira eu preciso resolver. Por quê? De repente, precisava ser rápido, tá ligado? É porque tinha conversa. E a partir disso, dessas constatações que a gente chega analisando a cada acontecimento, que a próxima fala que a gente vai pôr dele fica pior, cara. Quer ver? Vamos ouvir, daí a gente xinga ele depois. Não chegou proposta alguma para mim do Corinthians. Tá? Todas as especulações, contatos chegaram e têm chegado diretamente ao meu agente, o Luiz Paulo. Ele que tem tomado frente disso aí já há algum tempo, né? E até por pedido meu, eu sempre evitei, né? E isso é fácil de tirar saber em termos de informação. Não conversei com nenhum dirigente do Corinthians, não conversei com nenhum representante do Corinthians, não conversei com nenhum representante de clube algum nesse meio tempo, muito preocupado com a responsabilidade que eu tinha frente ao Atlético, sabe? E sempre também foi muito aberto que meu vínculo com o Atlético Paranaense sempre foi um vínculo verbal, né? Por mais que exista o contrato, nunca houve multa contratual e várias oportunidades de saída vieram, oportunidades financeiramente muito maiores, né, do que eu sempre recebi no Atlético, oportunidades de clubes, né, com muita tradição. E eu sempre fui muito leal ao presidente Petralha, colocando para ele exatamente o que tinha acontecido e me posicionando de uma maneira muito clara em relação à minha permanência. Como eu falei, eu sinto que nesse momento se encerra um ciclo, sabe? Porque o papel do treinador no Atlético, como já foi divulgado também, é um papel onde você se envolve com todo o processo de formação, envolvimento de mercado, envolvimento de gestão de clube. E isso causa, né, uma intensidade de trabalho muito alta, muito grande, e ao mesmo tempo bastante também divergências, sabe? O Atlético passa por uma profunda mudança de gestão, né? Uma mudança para uma gestão muito sistêmica, muito compartilhada, e naturalmente eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, e pensando que talvez em 2020 essas discordâncias pudessem se potencializar e aumentar, né? Eu achei por bem, até em respeito ao próprio Atlético, não iniciar 2020 no meu maior nível de motivação, no meu maior nível de atenção e foco para os objetivos que o clube tem. Então, em respeito à instituição, realmente, eu solicitei meu desligamento para 2020, né? Muito claro isso, para 2020, não para agora, para evitar que pudesse haver qualquer tipo de ônus ao clube e justamente eu pudesse também oportunizar que um outro profissional que chegue com o mesmo nível de ambição de quando eu iniciei a minha trajetória no Atlético possa dar sequência ao trabalho. Mentira, né? Tudo que ele falou aí foi mentira porque no dia seguinte ele fechou com o Corinthians, né? Isso é uma parada bastante clara. Eu tenho um personagem que vai até entrar no próximo áudio que a gente sabe que foi de transcendental importância para a saída do Thiago Nunes, que é o Paulo André, né? O Paulo André ele tem
uma participação gigantesca no planejamento do futebol do Atlético. E o Paulo André, o que indica, não tinha um bom relacionamento com o Thiago Nunes, independente do que seja. Até daqui a pouco ele vai falar ali, a gente vai entender um pouco mais. Mas essa questão de não ter proposta é mentira, cara. Ele não ia pedir o desligamento dele para 2020 se ele não tivesse a proposta. Ele falou sobre proposta de outros clubes, assim... Cara, faz um bom trabalho, vai ter, tá ligado? Só que você tem que sossegar o facho pra fazer o teu trampo. Tanto que, assim, a grande proposta que a gente lembra e que realmente virou notícia, virou motivo de discussão dentro do clube foi a do Galo, que ele ficou e ganhou aumento. Né? Eu tô enganado? Ganhou sim. Então. Né? Ele até, não sei se vai passar aí o áudio, eu acho que passa, né? Da indefinição do ano passado. Né? Eu acabei cortando Cortou. essa parte, porque tinha muito tempo de áudio. Não, mas tudo bem. Ele fala, né, na coletiva que ano passado ele chegou com uma situação indefinida, inclusive em relação ao salário, né? Depois de ter ganho a Sul-Americana, né, no dia 28, 29 de dezembro, ele fala que os interlocutores dele não conseguiam falar com o Petralha e ele meio que virou o ano sem saber como seria. Aconteceu que o Atlético fez, né, um reajuste para 2019, né, e acabou fazendo mais esse reajuste em abril, né, que foi a proposta do Atlético Mineiro. Então o Thiago teve 2 reajustes, bons reajustes por sinal, né. Na verdade o Thiago ano passado, quando ganhou a Sul-Americana, tinha um salário né, de fome, vamos dizer assim, né. Lógico que não, né, mas sim, comparado com muitos, 80% do elenco era um salário baixo, né. Ganhou os reajustes, naturalmente, e mereceu, mas, de fato, né, não sei até que ponto ele negociou com o Petralha, né, que é algo bem difícil, né? se ele foi exigindo alguma coisa, né, pode ter já dado divergências desde daquela época lá. Bom, sobre toda essa questão, eu acho que o problema de tudo isso, o problema não é nem ele sair. Ele sair, querer ganhar mais, o problema é do cara. O foda é o cara chegar e até o último momento ficar mantendo essa história e essa imagem que ele sempre tentou criar nas coletivas e tudo, de bom moço. Ele tentou jogar ali nas costas do clube, tentou durante toda a coletiva colocar meio que como se fosse culpa do Atlético, mas a torcida não comprou muito isso. Então, o cara que não admitiu... Não comprou nada. Até eu que tava... Exatamente. Tinha tido algumas discussões no Twitter sobre, cara, vai ganhar o triplo. Ele vai, tem que ir, tá certo. Mas ele perdeu ali, né? Ele perdeu esse... Até o meu apoio que eu tava dando, ele perdeu. Assim... Não que meu apoio seja muita coisa, né? Mas eu quis dizer só porque eu tava do lado dele até ele dar essa entrevista. Acho que exatamente isso. Ele até tinha gente defendendo um pouco ali, falando... Mas acho que naquele momento ele tinha que ter chego e aberto o jogo. Falado, negócio seguinte, até por conta dessa situação que eu vivi no ano passado, as propostas chegaram esse ano, tem um patamar salarial abaixo... E eu quero, esse desafio, eu quero ganhar mais, enfim, o motivo que fosse. Mas ele tinha que ter sido sincero, até por conta da torcida. A torcida bota muita fé nele, botava, né, no caso. Botava muita fé nele, ele era um dos maiores ídolos. Acho que desde o Geninho a gente não teve alguém que tinha tanta identificação assim com a torcida. E pegou muito mal. Ele saiu assim pela porta de trás e acho que isso que é o mais complicado. Admite que tem a proposta, já era de conhecimento público, todo mundo sabia. Então é complicado. E fechou com o Corinthians, né, cara? Essa parada de não ter tido propostas até o momento, essa resenha, eles ficam com esse negócio que, tipo, tá indo tudo pro meu empresário, nada tá chegando pra mim. E a grande discussão até vi um tweet muito bom. A história do técnico que leva os auxiliares pro desemprego, né? Ele fez os caras pedir demissão do Atlético, e até o Fusca pode falar um pouco mais, que ficou essa resenha de eu não pedi, o Atlético que me mandou embora. O Kelly me confirmou isso, inclusive. Então, é o único técnico que leva os amigos dele pro desemprego junto com ele sem ter nada acertado, né?
Mas daí depois a gente descobriu que não, cara. Tava tudo acertado. Os caras que pediram, eu acho que o Atlético, entre aspas, mandou embora, fecharam com o Corinthians também, coincidentemente, né? Eu perguntei até pro Kelly se ele ia seguir com a carreira com o Thiago Nunes, se ele tinha um outro projeto, e daí ele não me respondeu. Mas respondi que o Atlético demitiu ele, e isso ele respondeu. Que a pergunta foi essa, né? Kelly, por que você não continuou no Atlético? Qual que foi a história? Ah, eu fui desligado no clube, não foi vontade minha, não sei o quê. 2 dias depois tá assinado com o Corinthians. Então, o que eu acho que aconteceu? O Kelly pode estar falando a verdade, mas o Atlético deve ter chegado, cara, você tá acertado com o Corinthians, pode ir embora, vai com Deus, vai pra puta que te pariu. Daí o cara fala assim, não, mas eu tô aqui trabalhando e tal, vou continuar. Daí o Atlético fala, não vai continuar, velho, pode ir embora. Daí sim, o Atlético me mandou embora, o Atlético me desligou. Mas é muita desonestidade você chegar com toda a visibilidade que tinha naquela coletiva fazer isso, né? Você falar, não, eu não falei com ninguém, não tem proposta nenhuma pra eles, é o Atlético que tá... Porque ele fala bem assim, é o Atlético que tá mandando embora, desde ontem tá acontecendo essa situação. E não é bem assim, né? Até porque teve um movimento dentro do Corinthians também, demitindo uma série de profissionais, e o Atlético, o Thiago Nunes saindo do Atlético, indo pra lá, levando comissão técnica. Todo mundo já sabia, e ele ainda assim quis manter o papel de bom moço e tudo mais. Pra mim, isso que mais pega. Admite, fala que teve mesmo, o Corinthians quer levar... fala que o Corinthians quer um projeto maior, quer uma reestruturação, e passa pelo nome dele e pela comissão. A gente ia ficar puto? Ia, mas pelo menos ele teria sido sincero. Exatamente, cara, porque depois foi ficando mais feio, né? A história, ela tava feia, ela foi piorando, no fim ficou horrível. E agora vamos ouvir sobre ele falando do relacionamento que ele tinha com o Petralha e com o Paulo André. Sobre o meu relacionamento com o presidente Petralha, sempre foi em altíssimo nível. Inclusive, minha conversa com ele ontem foi em altíssimo nível também. Ele se mostrou insatisfeito, né, mas também não me desrespeitou nunca. Eu cheguei em abril de 2017. O primeiro contato que eu tive com ele foi só em 2018. Até então, passei quase um ano sem conhecer efetivamente ele. Mas a partir daí, a gente sempre se tratou em ótimo nível e em uma ótima relação. O Paulo, primeiro como atleta, sempre foi um atleta questionador, né? Até porque a posição dele como atleta em final de carreira sempre fazia com que ele enxergasse que as coisas fora do campo poderiam andar melhores do que andavam, sempre tendo a solução para os problemas que estavam fora do campo. E no momento que ele muda para a posição, né, de gestor, começa a perceber que as coisas também não são tão fáceis como se aparenta quando está jogando, simplesmente. Quando você está jogando, você cuida somente de si. Quando você tem que cuidar dos outros, né, de um grupo grande de pessoas, você tem que tomar, às vezes, decisões que não são as mais politicamente melhores para a imagem ou para a popularidade, digamos assim. Então, a minha relação com o Paulo sempre foi uma relação muito franca, muito direta. As insatisfações que eu tinha com ele como atleta, eu sempre falei para ele. As insatisfações que eu tinha com ele como gestor, eu sempre falei para ele. E ele sabe disso, né? E desejo que ele tenha o máximo sucesso na trajetória dele dentro do Atlético e possa crescer e amadurecer como gestor, porque naturalmente é um cargo novo para ele. Ele vai ter que passar por várias experiências como gestor para diminuir ao máximo a margem de erro. Como o eufemismo tira um pouco o peso da declaração, né? Porque vamos analisar o que ele falou. Ele falou que o Paulo André já era chato como jogador, como o diretor ele tá pior ainda, não sabe fazer, e ele espera que melhore porque desse jeito que tá, não tá tendo condição. Só que ele falou de um jeito... Esse negócio de a minha relação sempre foi franca. Cara, é você xingar o cara que você acha que ele é um filho da puta, você está sendo franco com ele. Então, assim, a gente tem ouvido muita história aí, e a gente tem que filtrar um pouco, mas fato é, pelo que a gente vê, né? É difícil falar fato, mas a relação dos dois não era boa. E não continuou, e piorou ainda depois que o Paulo André virou diretor de futebol lá. Será qual que é exatamente? Gerente de futebol. Cara, tem uma história aí que eles brigaram depois do... Foi antes do Atlético e Avaí. O Atlético perdeu pro Avaí, né? E foi uma das únicas vitórias do Avaí no campeonato, por sinal. E o Thiago queria ter sido liberado por causa do aniversário da filha. Esse jogo foi... Ele falou... Foi que ele falou depois. Foi logo depois, eu acho, da Copa do Brasil. Assim, a gente já tava com
com o título na mão e tudo mais, e ele queria essa liberação, né, uma folguinha, e não deram. E eu acho que nesse jogo mesmo que foi que ele... Daí ele falou que tava cansado, que ele ia pedir o boné, né, e daí Só que gerou foi toda uma... entre um jogo e outro da Copa do Brasil. Foi entre um jogo e outro da Copa do Brasil. No caso, acho que até é compreensível que não tenha sido liberado, mas isso gerou um estresse, um transtorno bem grande entre os dois aí, e fica claro na entrevista realmente que o Thiago tinha problemas, principalmente com o Paulo, né? Com o Petralha, nem tanto, porque eu acho que o Petralha também não se envolveu tanto no futebol nesses últimos tempos aí. Não, justo por essa gestão mais compartilhada e tudo mais, o Atlético tem hoje em dia outros cargos que também mandam, né, como o Mário manda. Óbvio que, né, o Mário ainda assina tudo no final. A caneta é dele. A caneta é dele, mas mais gente manda hoje em dia, né, e talvez tenha problema com as outras pessoas também, mas com o Paulo, sim, a gente sabe que sim. E ele fala ainda que ele foi conhecer o Petralha em 2018. Exatamente. Né? Então, isso é o lado bom, é que o Petralha não tá tão envolvido assim com o futebol. Mas o lado bom é que tem essas coisas aí. Eu acho que essa parada dele ter falado bastante de interino, que ele foi... A gente sabe que foi desgastante, mas eu acho que agora serviu muito mais de muleta, nesse momento, tá? Nesse momento serviu muito mais de muleta. Pô, 3 anos... Não, é menos. 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, me tratava como interino. Mas, porra, nesse meio tempo... melhoraram o salário dele... Duas vezes. E melhoraram de novo. Então, cara... Sempre, daqui 4 anos ele ia sair, ele ia falar a mesma coisa. Em 2017 me tratavam como, 2018 me tratavam como interino. Então acho que eu não caio nessa, tá? Tem muita gente que fala que ele sentiu e que realmente o Atlético não valorizou ele. Concordo, mas eu acho que essa muleta seria usada em qualquer momento que fosse necessário. Sobre essa questão, eu acho que tem 2 pontos aqui que a gente pode analisar. O primeiro é a mudança de hierarquia. O Paulo André era um cara que era subordinado ao Thiago Nunes e, entre aspas, aí, da noite pro dia, ele vira um chefe, um gestor, alguém que tem, se não a mesma condição que o Thiago Nunes dentro do clube, com mais poder de decisão. Então aí já entra a questão do ego, a questão do, eu tava dando ordem para esse cara e agora ele tá me mandando. Tem um pouquinho disso. E também essa questão da não valorização dele, que passa muito pelo que o Atlético é e que o Atlético se propõe a fazer, né? Porque o Atlético é um clube que quer revelar, que não tem nem condição de ter um grande orçamento, pagar salários exorbitantes, e ele até entendia isso, mas a aspiração dele, como se viu no final, era realmente ganhar um salário maior, ter mais condições de contratar atletas também, porque a gente vai ver mais pra frente que ele fala também dessa questão orçamentária, desculpa. Então, acho que passa muito por isso. Tem ali uma relação desgastada e que culminou nessa situação aí que o Fusca trouxe do Avaí. Tem que mandar uns abraços aqui, cara, falar que eu tô lendo, tá? Que os que se conhecem, né, Marcão? Os caras começam a ficar bravos porque a gente não lê os comentários. A Marise tá aqui comentando, Marina, o Felipe Luiz, que não é aquele. Pô, gostei de um nome aqui, Edeclermerson Benites. Boa, Edeclermerson, que nome difícil, cara. Marcos Pereira, Alexandre Vieira, Ericles. Valeu, moçada, estamos lendo aqui os comentários de vocês. Vamos pro próximo áudio já pra gente comentar e cornetar o Thiago Nunes. Ele falou sobre a parte financeira e sobre ter tido outras propostas maiores antes. Não, financeiramente não foi o ponto mais forte. Até porque eu tive 4 convites desde o ano passado e todos eles foram maiores financeiramente do que a proposta que foi apresentada nesse momento, né, que foi o máximo esforço que o clube pôde fazer financeiramente para minha permanência. Em nenhum momento eu fiz contraproposta ao Atlético, nunca fiz. Eu perguntei ao Atlético Paranaense qual que era a melhor proposta que ele poderia fazer, ponto. Não houve pedido, não houve contraproposta da minha parte, até porque eu não acho que seria leal da minha parte com o próprio Atlético ficar entrando em debate, em leilão, esse tipo de situação. Então, as propostas que vieram anteriormente eram muito melhores do que essa que eu recebi agora e eu não saí.
O que me move é o desafio, lógico, né? Porque financeiramente a gente tem a oportunidade também, indo para um outro projeto com uma oferta melhor, né? De melhorar a vida pessoal, melhorar a própria capacidade de buscar capacitação, né? Em outros mercados, em outros cenários. Isso aí facilita e dá tranquilidade para o treinador trabalhar, porque no momento que você assume qualquer tipo de projeto, a tranquilidade financeira te facilita tomar decisões, né? Então, não foi o que me moveu para o primeiro, nunca foi na minha carreira. Em algum momento no início, quando eu pensei nisso, eu tive dificuldades. Então, o que me move é o desafio de tentar ser melhor do que eu já fui. E como eu disse, né, penso que o meu ciclo com o Atlético, por tudo que a gente viveu e via vivenciando diariamente ali, ele se encerra. E aí o que vem a partir de agora, né, quando a gente encerrar essa entrevista coletiva, é quando eu vou sentar com o Luiz Paulo e aí a gente vai parar para pensar no que temos e o que vamos projetar para 2020. A conversa mais rápida do mundo, né, com o empresário dele depois. Eu nunca vi 6 caras decidirem a vida em um dia, Né? ao mesmo tempo. É foda, cara, tem nuances ali. Às vezes eu concordo com algumas coisas que ele fala e eu discordo com algumas coisas que ele fala. Então é difícil, cara. Assim, o cara fala que é mais tranquilo quando você tá bem financeiramente. Sim, é mais tranquilo. Por isso que você tá saindo pra ganhar 700 conto. Avisa, só fala que é isso, tá ligado? Mas tem uma outra questão aí que ele fala como se o salário que ele recebesse no Atlético fosse um salário mínimo. Que, você tem, mas se você tem uma vida financeira mais estável, melhor, você tem condição de tomar decisões melhores. Porra, você ganhava 200 mil reais por mês, cara. Quem no Brasil ganha 200 mil reais por mês? Então, se com esse salário você não tem as condições de tomar as decisões, pô, não sei se é isso que vai fazer você tomar decisões melhores no futuro. E assim, eu ia falar uma parada que eu esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro. E é dinheiro, cara. Ele precisava ter admitido que, sei lá, usa eufemismo, que ele usou tão bem na última resposta aí, cara. Fala, eu precisava ter condições melhores, o Atlético não ia me dar essa condição, eu preciso realmente pensar na minha família. Os caras falam muito isso agora, né? Principalmente quando os caras vão pra China. Os caras estão pensando na minha, que eu adoro, independência financeira. Porque 200 conto por mês, ele não é independente financeiramente ainda, Fusqueta. Ele depende da mãe dele, tá? Mas fala, cara, nesse momento pensei na minha família, a visibilidade que o Corinthians vai dar é muito maior, sabe, cara? Ele tinha tanta resposta melhor que deixar um pouquinho mais tranquilo essa transição, aí ele escolheu não dar. Realmente por essa parada que você falou de bom moço, sempre falar que tava pensando no Atlético. Lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que ele fala assim, eu cheguei pro Atlético e falei assim, quanto você consegue me dar? Máximo. Cara, isso também é negociar salário. Que o Atlético chegou pra ele provavelmente e falou 400 conto, que era o que tava na mesa, né, Fusqueta? É isso aí. 400 conto. Eu consigo te dar 400 conto. Ele falou, tá bom. Qualquer coisa acima de 400 conto eu vou vazar. Isso também é negociar, isso também é tentar salário melhor e foi o que ele fez, cara. Tá errado? Aí que tá a minha diferença de muita gente. Muita gente acha que ele tá errado. Muita gente acha que ele não deveria ter feito isso. Até por isso que você falou, já ganha 200 conto, ia ganhar 400. Mas, cara, ele não tá errado de querer um salário melhor. Só que ele tá errado do jeito que ele levou as coisas. Do jeito que ele falou, do momento que ele falou e como ele falou também. Então, difícil, Fusqueta. Prefere ganhar 200 ou prefere ganhar 750? Quem prefere ganhar menos dinheiro, né? Não, mas realmente, Adel, concordo plenamente com você. Eu acho que o que mais incomoda é a situação como ele falou, né? Como ele falou e como ele tentou passar essa mensagem de bom moço, né? De tentar ainda sair, né, com uma moral aqui entre a torcida, né, que realmente ele tinha, né, muita mesmo, né, depois a gente vai falar um pouco mais. Diria até que é o cara que teve mais moral que eu me lembro, cara. Depois a gente vai falar um pouco mais da responsabilidade, né, e tudo mais. Aí eu acho que o Thiago, né, deixa bastante coisa legal ainda, né, mas realmente a maneira como ele saiu, essa coletiva, acabaram não fechando uma ferida, abrindo ainda mais, né, então é complicado. Exatamente. Qual que é a última parte?
ele falando sobre a nota oficial. Agora ele respondendo, entre aspas, o Atlético. Já esperava uma nota naquele tom, né? Porque já aconteceram dispensas anteriores, já aconteceram manifestações anteriores nesse sentido, né? Então, eu sei que aquilo ali não é um sentimento dos jogadores, não é um sentimento dos colaboradores, não é um sentimento da comissão técnica, não é um sentimento da maior parte do torcedor. É um sentimento, né, de insatisfação das pessoas que fazem a gestão do clube. E, então, para mim, fica muito claro que, sendo uma manifestação dos gestores, né, vai ao encontro de que eu tomei a decisão correta ao solicitar a minha saída, né? Porque se existisse tanto rancor, tanto sentimento de ódio, né, talvez não fosse realmente o momento de permanecer, dar continuidade. Sobre vir jogar aqui na Arena, eu vou entender que as próprias vaias serão um sentimento, né, de insatisfação no torcedor por uma saída, mas ao mesmo tempo o reconhecimento de alguém que deu o seu melhor, que deu parte da sua família, que deu parte da sua vida pessoal, que deu parte da sua saúde para o bem-estar do clube, que deu o seu melhor para tentar fazer com que o clube realmente mudasse de nível. Eu vesti a camiseta do início ao fim, comprei o projeto, eu consegui, né, mobilizar as pessoas que estavam na minha volta para que pudessem dar o seu melhor possível também. Então, além dos resultados, o poder ter vivido com o torcedor tantas emoções, e num esporte que ele é carregado de tanta passionalidade, é natural que existam vaias, existam aplausos, mas pela quantidade de carinho que eu tenho recebido, né, no meu celular, principalmente, e as pessoas que têm entrado em contato comigo, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas, né, sabe o quanto eu me esforcei para merecer o carinho do torcedor. Cara, por exemplo, eu concordo 100% com esse áudio aí, com essa resposta dele. Eu acho que ele foi bem. Tá ligado? Porque assim, a nota que o Atlético fez, ela é inteira muito bem feita, tá ligado? Não, a gente tem ela na pauta aqui, não vou ler ela inteira. Ela tá muito bem feita, cara. Muito fala do coisa, não sei o que. Até o ponto imbatível nos números, ponto. Podia ter acabado aí. Porque daí eu acho que o Mário Celso pegou o teclado. Que daí, a memória curta do futebol. A memória é curta no futebol. Thiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses antes treinava o Sub-23... caralho, é isso que eu tô lendo. Thiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o Sub-19 do Furacão. Gratidão é a voz do coração. Eu não posso entrar em contradição em falar que eu concordo com isso, cara. Por isso que pelo mesmo motivo que eu acho que ele não pode usar como muleta, um negócio de não coisarem. Cara, o Thiago Nunes treinava até momentos atrás o Sub-19 e em 2 anos estava treinando o time principal, sendo campeão e tendo proposta por mérito do trabalho dele. Então, assim, tudo bem, treinava. Mas, assim, queria também que é a mesma coisa que, você foi estagiário, Fusca? Foi. Aonde? Fui na Bandeirantes. Ia trabalhar o resto da vida na Bandeirantes, mesmo se alguém pedisse tanto que eu fui editor de vídeo, hoje em dia eu não sei editar vídeo. Exatamente. Não. Você também, CBN. Sim. Ia trabalhar pro resto da vida na CBN, mesmo se ganhasse. Não é assim, cara. Tá ligado? A gratidão existe, mas ela não pode ser o que vai definir a vida do cara, entendeu? Então eu acho que ele tem razão nessa parada. Eu acho que muita gente fala mal do Coxa, por exemplo, que o Samir é muito torcedor e não é... Esse final é final que torcedor tem que falar, entendeu? E o torcedor já tava falando. Então eu acho que ele tem razão nessa parada. Eu acho que eu concordo com essa última resposta dele. Eu concordo com o que você colocou agora. Acho que realmente essa parte da nota ficou um pouquinho a mais ali. Ficou meio dor de corno, né, cara? Sim. Ficou, vai então, vai lá então. Te peguei, você não era nada, agora você tá me desdenhando. Isso desvaloriza também os profissionais que estão hoje treinando Sub-19, Sub-15, Sub-17. Porque imagine você lá, o Rogério Corrêa, como se fosse. Você vê essa saída, tem toda a situação, todo o contexto, mas você vê que o clube te trata assim, que mesmo se
você vai lá, ganha uma Copa do Brasil, ganha uma Sul-Americana e ainda assim você é tratado como, você era o treinador do Sub-19, como se fosse por sorte, né? Como se fosse só o Atlético exatamente, que tá chegou fazendo lá. um favor pra você. E pelo contrário, inclusive, o Atlético foi reticente, principalmente na pessoa do Petralha. O Petralha foi extremamente reticente com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes estava 3 meses, mais até 6 meses no time principal e ele ficava dando entrevista falando do Diniz. Né? Então, não foi um favor que o Atlético fez. Essa entrevista, inclusive, foi no dia do segundo jogo contra o Fluminense ano passado pela semifinal. Que ele foi na Transamérica e falou que igual o Diniz, quem sabe só o Guardiola. Com o técnico onde estava, Sim. No momento que estava. Ganhando tudo. Exatamente. Então, tem essa questão também, mas também a gente, assim, só surpreendeu essa nota, só surpreendeu quem não conhece o Atlético. Né? Exatamente. Só Sabe o que me surpreendeu quem lembrou não tá essa falando. nota? Me lembrou da nota da dispensa do Guerron. Vocês Lembro lembram? do Guerron, Porque lembro. na nota eles falaram do pênalti que o Guerron perdeu no Atletiba, que eu achei absurdo na época. Foi na final de 2012, né? Que o Guerrón perdeu cara, o pênalti. tá ligado? Tipo, não é porque o cara... Não é esse motivo que você mandou o cara embora, tá ligado? Mostrou o comprometimento, errou um pênalti. Pô, imagina, cara. Imagina se todo jogador pensasse nisso, cara. Tipo, vou perder um pênalti aqui, daqui 3 anos os caras vão meter uma nota oficial que eu perdi esse pênalti. Né? No Atlético não pode fazer isso, cara. A gratidão é a voz do coração, né? Essa é muito frase do Petralha, né? E eu vou falar a minha, então. A ingratidão não pode ser a voz da razão, né? O Thiago Nunes é o principal responsável pela conquista da Sul-Americana, que foi o nosso segundo maior título em 2018. Deu toda a oportunidade pra gente ter um calendário de ouro em 2019, né? Pra gente viajar ao Japão, né? Ter o nosso nome conhecido num continente. Ninguém sabia quem era o Atlético até então, né? Agora não sei quantas pessoas sabem, mas alguém sabe, né? Mais do que antes. Né? Jogamos contra o River, jogamos contra o Boca, 4 vezes contra o Boca, 2 contra o River, né? E, cara, é só lembrar como o Thiago pegou o time. Na zona de rebaixamento, o elenco em frangalhos, o pessoal estava totalmente insatisfeito com o Diniz, né? Esse foi um dos motivos por causa que o Fernando Diniz não continuou, né? Então, o Thiago tem sim muita responsabilidade e vai ficar para sempre o nome na história. Por isso eu acho que essa nota não tinha que tentar desconstruir a história do Thiago e colocar ele como um técnico de Sub-19 que não era nada até assumir o Atlético, né? Ele trabalhou, ele fez por merecer e ele é sim um dos grandes responsáveis, se não o maior responsável aí da Sul-Americana. Copa do Brasil eu acho que tem mais gente aí que dá pra botar aí no Rashid do título, mas 2018 tudo que aconteceu é mérito do Thiago, então, naturalmente, uma boa parte do que aconteceu com a gente esse ano também é mérito dele. Exatamente, porque eu fico com esse negócio. Foi um filho da puta? Pode ter sido. Foi pra grande parte. Mas, cara, ele ainda é o maior técnico da história do Atlético. É o técnico mais vitorioso. Ele faz um trabalho fudido e provavelmente vai fazer um trabalho fudido no Corinthians também. Eu espero que não, mas é muito provável que sim, porque Exatamente. ele é bom. Porque, assim, a gente não pode entrar... Porque eu acho que... Eu falo a gente, mas é coisa de torcedor. Torcedor vai, mano, foda-se. Também vai tomar no cu. Mas ele é fudido, ele é bom no que ele faz. Ele ajudou muito o Atlético com o trabalho dele. Como você falou, a gente tem 2 títulos gigantescos que tá o nome dele ali. E tá em letra maiúscula, inclusive. Então, assim, foi filha da puta? Foi. Mas não venho falar agora que o cara é um técnico de Sub-19, que o Atlético deu ajuda. Né? Exatamente. E, assim, muito do que ele fez o Atlético jogar dentro de campo, claro, tem a metodologia do clube, ele seguiu isso, mas é muito do que ele acredita ser um bom futebol. Porque o Atlético, a gente tem que lembrar que desde o Paulo Autori, era um time que tinha a ideia de ficar muito com a bola, mas agredia pouco. E a partir do momento que o Thiago entra no time e começa a comandar o time, o Atlético começa a ser mais intenso, jogar um futebol que todo mundo, e é unanimidade na torcida,
todo mundo gostava e era um dos melhores do Brasil. Então, não tem como negar isso, o legado esportivo que ele deixou pro Atlético. E não só em termos de título, mas em termos de futebol jogado. Essa equipe aí provavelmente não vai perder o rumo até o final do campeonato. Eles já estão há muito tempo jogando dessa maneira e jogando bem. Então já tem uma estrutura e uma ideia de jogo já montada pro próximo treinador. Coisa que ele não pegou. Ele pegou um time em frangalhos, um time que estava mal e acabou ajeitando com as ideias dele. Mas isso eu acho que já é mérito total dele, cara. Porque, Sim. pô, a gente foi quando que a gente foi lá com o William Thomas fazer... 2015 foi, 2015, né? Cara. E eu até falei, cara, existe essa metodologia, a ideia de que o técnico é apenas uma como é que é? Engrenagem. Uma peça da engrenagem do Atlético. Show de bola, é isso mesmo. Só que você pega um técnico bosta, não vai adiantar nada. É a mesma coisa que você ter um pedaço de peça de engrenagem merda. Entendeu? Então a gente tem alguns exemplos, cara. Eu na época tava o Milton Mendes, tá? Que eu não coloco o Milton Mendes, cara. Por incrível que pareça, eu não coloco o Milton Mendes como um exemplo merda, tá? Porque eu acho que ele era um cara muito... tiveram piores aqui. Porque eu vou falar os próximos... que eu acho que ele entendeu a ideia, o lugar dele no clube, que também eu acho que é um dos grandes... méritos do Thiago Nunes, mas assim, a gente teve Eduardo Batista depois. Péssimo. E o próprio Diniz. Horríveis, cagaram com o time. O Diniz, cara, nunca vou cansar de falar isso. Entregou o time em 19º do brasileiro, cara. Então, assim, é um pedaço da engrenagem? Mas se esse pedaço da engrenagem não encaixar, a gente vai ter uma merda de um time. Então, mérito total do Thiago Nunes, cara. No total, não, 50%, tá? Eu vou falar. O mérito também é do Thiago Nunes. A gente precisa ter um técnico bom, por mais que o Atlético tenha um planejamento de jogo e do caralho e qualquer coisa. Se não tiver um técnico bom, a gente não vai pra frente. Vamos ouvir qual que é o próximo? Ele falando dos amiguinhos dele agora. Falando da comissão técnica. Com a questão da comissão técnica que eu não tenho nenhum vínculo com nenhum clube. Não tenho nada definido, eu não tenho nenhuma reunião agendada. Eu solicitei ao Luiz Paulo que só agendasse qualquer tipo de encontro ou que fôssemos ouvir qualquer tipo de convite após o término dessa coletiva, porque para mim o meu ciclo encerra nesse momento. Ontem, quando eu me despedi dos atletas, e foi muito bom me despedir deles dentro do vestiário, até havia uma solicitação que não fosse dentro do vestiário, fosse numa sala na arena fechada, e aí eu acabei indo direto ao vestiário para que pudesse falar direto aos jogadores, e fui muito bem recebido, fui abraçado, e todos entenderam de maneira geral o que estava acontecendo. Então, como eu não tenho nada com nenhum clube, seria uma irresponsabilidade minha convidar qualquer integrante da comissão técnica do Atlético Paranaense para trabalhar num suposto clube. Então, não tem nada disso. O que acontece é que o Atlético está tentando forçar os profissionais que ali estão decidirem se irão comigo no futuro clube ou não, sem haver proposta alguma. E aí deixando os caras na responsabilidade de dar uma resposta eminente, se continua ou não. E aí aquele que acenar com dúvida, ele já é demitido. Isso está acontecendo desde ontem. Então, é o que está acontecendo em relação à comissão técnica, mas não há convite nenhum, não há agendamento de reunião nenhuma, só após agora a coletiva. E a partir disso a gente vai conversar. Mentira, né? Assim, cara... Imagina o Petralho olhando no olho do Kelly e falando assim: Kelly, eu sei que tem a porra da proposta do Corinthians, vocês acham que eu sou burro, você é um chato, um filho lá, puta, como é que é aquele áudio dele lá? Seu penteiro de merda. Cara, imagina o Petralho olhando no olho do Kelly e falando: Kelly, eu sei que tem uma proposta do Corinthians. Se tiver, como é que vai ser? Você vai continuar no Atlético pro ano que vem? Posso contar com você se o Thiago for, ou eu não posso? O cara olha pro Petralho e fala assim: Petralho, não sei. O Petralho, tá bom, então vai embora então, cara. Tanto que ficaram. Caralho, me fugiu o nome? Túlio Flores e o Paulo Miranda. Paulo Miranda.
O Miranda quem tinha me fugido. O Paulo Miranda ficou e o Túlio Flores ficou. Então, assim, não era mandar embora todo mundo, entendeu? Assim, às vezes os cara acham que o brasileiro, o torcedor médio é burro, né? E eles acham que vai... A mesma coisa. O Kelly falou a verdade pro Fusca? Falou. Ele foi desligado pelo Atlético, né? Mas por que ele foi desligado pelo Atlético? Porque ele provavelmente, o Petralha olhou no fundo do olho dele e falou assim, eu sei que tem proposta do Corinthians, ao contrário do que o Thiago Nunes falou na coletiva, que é mentira, não tem como. Repito, essa coletiva foi na quarta de manhã, quinta-feira já tinha assinado, sexta-feira foi o anúncio. Inclusive, o Capelares trouxe a informação, assim, coisa de uma hora depois da coletiva, que ele já tinha assinado o contrato. O Capelares, inclusive, que foi o cara que falou que o cara tinha ido lá, né? Sim. O empresário dele. Então, assim, o Atlético não forçou ninguém a ser mandado embora. Sabe? Assim, eu não sou defensor do Petralha, eu conheço. O Petralha deve ter feito muito isso na vida dele. Mas eu acho que esse não foi o caso. Sim, sinceramente, esse negócio da comissão técnica foi muito errado da parte do Thiago não ter, não sei nem se admitido, mas pelo menos sido um pouquinho mais evasivo. Falado, não, isso aí eu não comento, isso aí é coisa de outro profissional. Outra pessoa, não posso falar por ele. Isso aí é o Atlético que se posicione, não sou eu vim aqui para falar de Thiago Nunes. Esse negócio de, não teve nada, você ser taxativo com isso, mesmo com toda a situação que envolve, Corinthians demitindo o profissional, os caras tendo reuniões com o Petralha, saindo também do clube. Então, acho que ele podia ter ficado um pouco mais neutro nessa. Ele abrir a boca do jeito que ele abriu ali foi só para piorar um pouquinho mais a situação que ele já tinha, que não era muito boa. Vamos dar um gás maior agora, que eu acho que vai ser o pior áudio de todos. Play. Do caso doping foi um momento muito difícil, sabe? Quando a gente conquistou a Copa do Brasil, muitas das dificuldades que a gente teve na temporada foram esquecidas, né? Porque você conquista algo grandioso e acaba passando um pouco batido isso, mas que interferiu diretamente na nossa performance na Libertadores América, que interferiu diretamente na nossa performance no Brasileiro, né? E jogadores importantes que se perderam ali. Menos mal que o problema se resumiu só a 2 atletas, né? Ainda bem que não foram 4, 5, 6 ou 7 atletas. Fiquei insatisfeito porque havia naquele momento uma sintonia muito grande. Nós acabamos de vencer um Boca, né, por 3-0, com uma equipe muito azeitada, muito equilibrada. Depois dali perdemos jogadores importantes, como o caso do Renan, e aí com o caso do doping, sem a perspectiva da contratação de novos jogadores. Então tudo isso fez com que também gerasse muito desgaste interno. A própria demissão dos profissionais que foram demitidos naquele momento, na minha opinião, muitos, né, e eu falei isso de maneira injusta, né, que acabaram pagando um preço que não era deles, né, e vinculando-se o nome deles a esse caso aí, sabe? Então isso também me incomodou bastante naquele momento. E isso pontuei para o presidente, pontuei para o Paulo André, pontuei para toda a direção da minha insatisfação. Foi um momento que eu quase deixei o clube também. Cheguei a pedir a minha saída, solicitar a minha saída, porque achava injusto a saída dos profissionais que ali estavam naquele momento. Então tudo isso pesou de maneira geral para chegar, né, nesse fim de ciclo com a tranquilidade de dizer ao Atlético Paranaense que era grato por tudo que vivi, né, e buscava um novo desafio e tentei antecipar o máximo para poder até colaborar no processo de transição da chegada do novo profissional. Vocês que estavam lá, perguntaram para ele sobre o doping? Por que ele chegou nesse assunto aí? Perguntaram. Foi o André, inclusive, que perguntou. O André da Gazeta, que teve aqui algum tempo atrás no programa. Beijo no ombro. Beijo na nuca do André. Salve, André. Então, ele perguntou sobre essa questão do doping e o Thiago acabou sendo bem sincero ali, né? Abriu um jogo, jogou até um pouco nas costas do clube, se fez de bom moço de novo. Eu, sinceramente, não sabia dessa situação. Para mim, eu fui pego de surpresa ali. Não sabia que ele tinha chegado a pedir para sair naquele momento. Mas mostra também um pouquinho da relação desgastada que estava tendo mesmo, né? Isso é mais um indício de todo o desgaste que teve aí ao longo do ano. Acho que desde a renovação tardia em 2018. Mas eu acho que daí foi... Tudo bem que o André perguntou, mas...
Porra, o clube admitiu a culpa, tá ligado? O clube fez toda a parada. Em qualquer lugar seria questão de demissão, tá? Dos profissionais que fizeram isso. Você tem um trabalho de dar os negócios pro jogador e você dá um negócio que tira um jogador durante 6 meses. Pergunta pros caras se os caras não estão tristes. Ele falar que tiveram profissionais que foram demitidos sem ter a ver, daí eu entendo. Mas assim, não acho que tinha nem a ver com ele. Eu acho que era uma parada que não deveria nem ter passado por ele, essa situação. Situação do clube, situação do médico e segue o jogo. E tem outra parte aí que ele falou que não teria reposição, né? Não teria contratações para essas peças. Então, com certeza, isso também gerou um estresse, né? Sim. Ele vai, perde 2 titulares do time. Os caras falam que não vai ter ninguém para substituir eles, né? O Thiago Heleno ainda teve o Pedro Henrique, né? Voltou, né? Veio depois. Mas o Camacho não, né? O Wellington, graças a Deus, assumiu a abraçadeira, né? Assumiu a titularidade até de uma forma muito boa, né? Hoje o Wellington é visto muito bem aí pela torcida, mas não veio ninguém no lugar, né? Do Camacho realmente, né? Então eu acho que isso gerou também esse desgaste, né? Como o Thiago também já tinha citado em outras situações. Não sei nem se vai ter o áudio do orçamento ainda. Que ele fala que o orçamento de 2020 vai ser igual ao desse ano. Isso também foi um ponto para ele sair, né? Então, realmente, já vinha de algum tempo aí essas divergências, né? Sabe o que eu acho, cara? Tem muitas coisas que ele falou que acontecem sempre, em todos os clubes, com todos os técnicos. Esse tipo de coisa de, dá uma merda de doping. Porra, não vamos trazer ninguém. Os caras falam, não conseguimos trazer ninguém agora. Hoje a gente paga uma grana ou vai ter que... Sabe, essas coisas, essas divergências existem. E, cara, ele vai ter essas divergências demais no Corinthians, cara. Tá ligado? Se ele... Tudo bem que o Corinthians tem mais dinheiro, mas vai chegar uma hora que o Andrés vai falar, não, esse jogador eu não vou trazer. Porque a gente sabe que o Andrés é maloqueiro também, até nem vamos falar sobre ele aqui, mas ele também foi um capítulo à parte nessa situação aí. É um famoso filho da puta, né? Não tem a menor condição desse cara aí. Mas, enfim... todo mundo acha o Petralha filha da puta também, então ele que se vire com o Corinthians, mas tem muitas dessas situações que ele trouxe à tona ali na coisa que vão continuar acontecendo. Ele vai pedir jogador, vai pedir reposição e não vai vir em muito time. Não vai ser só no Atlético, pode ser no Corinthians, pode ser em um monte de gente. Cara, o Jesus lá perde o Diego e perde o Arrascaeta pra um puta de um jogo importante. Não vai vir reposição. E o Flamengo não tem dinheiro? Tem, só não vai vir, porque eles não querem. Então, é o tipo de coisa que ele falou nessa coletiva e que ele vai continuar tendo nos outros times. E se ele falar em todas as coletivas de saída, ele tá fudido. E tem uma outra coisa aí da questão do doping. As demissões vêm muito numa estratégia jurídica, né? De você diminuir a pena, mostrar que o clube está se responsabilizando mesmo e tomou as atitudes que deveria tomar com relação à situação. Então, acho que ele vinha falar, profissionais foram demitidos injustamente. Tá, beleza. Mas você tem uma equipe trabalhando com um salário excelente, muito acima da média, para não cometer erros desse nível. Você comete um erro desse nível, eu acho que o mínimo que o Atlético tinha que fazer era realmente ou demite a equipe inteira mesmo, que acabou isso que acontecendo, ou, sei lá, você paga... Os caras podiam até ter pego uma suspensão de 1 ano se o Atlético não tivesse se movimentado desse jeito, né? Não que isso foi determinante para a suspensão de só 6 meses, mas foi uma estratégia que o Atlético adotou. Acho que não cabe a ele falar sobre isso ou não, né? Atenção, tá? Atenção. O último áudio sobre a última vez que a gente vai sobre Thiago Nunes na história desse canal. Só falaremos como rival agora, né? Exatamente. Só falaremos ano que vem. Thiago Nunes falando sobre a relação da torcida e das manifestações de ódio. Olha, primeiro ao torcedor, eu entendo completamente as manifestações de insatisfação, porque nós sempre tivemos, né, e da minha parte continua existindo e sempre vai existir, né, um carinho, um amor recíproco, assim, de
de cumplicidade, porque a minha história no Atlético ela se convergiu com as vitórias, né, com um momento maravilhoso de conquistas importantes e no momento onde o clube estava muito carente, né, desse tipo de resultado, muito carente de uma equipe competitiva, e a gente criou um enlace tão forte que se misturou, né, muitas vezes, e eu me senti muito confortável, eu me sinto muito confortável com isso. Então essas atitudes passionais de reclamação e até mesmo muitas vezes, né, de ódio, eu acho que são naturais pelo momento, mas muito da condução como é feito, né? Esse processo, se a gente tivesse conduzido de uma maneira talvez mais leve até o final do ano, né, com o próprio clube tendo um entendimento, né, nesse sentido, entendendo talvez um pouco mais das minhas razões, nós poderíamos ter tido um fim de ciclo muito mais equilibrado até o final, sabe? Então, tudo é como é construído. Eu acho que não tem ferida que o tempo não cure, né? O que foi construído pelo grupo de atletas, pela comissão técnica, o que a gente passou juntos aqui, nunca vai ser esquecido. Foram conquistas marcantes. E o que eu posso pedir é que o torcedor, né, tenha o mesmo amor, o mesmo carinho que sempre teve, não mude isso, que apoie muito o novo profissional que vai vir, porque ele vai precisar desse carinho, dessa parceria, dessa reciprocidade, da paciência para dar sequência a esse trabalho, né, que já existe. Então, para mim, é natural que haja essa reclamação. Primeira coisa, Thiago Nunes, foi desse jeito por culpa tua, tá? Vem colocar a culpa no clube? Não, a culpa foi tua. O clube pode ter alguma culpa? Pode ter. Mas a culpa principal foi tua. Segunda, pergunta pro Levir Coupe se o tempo cura. Pergunta pro Levir. E é isso, cara. Thiago Nunes, ele... Queria até aproveitar o momento. Eu tava num churrasco antes aqui, da pesada do grupo de WhatsApp chamado Atlético e Nada Mais. E não sei se vocês viram um vídeo do Piá falando com o Thiago Nunes na saída, que fala: como é que você se sente como pessoa? Esse Piá é o praça do nosso grupo. Ele mandou o vídeo, ele gravou o vídeo pra mandar no grupo e viralizou, ele perguntando pro Thiago Nunes: beleza, como profissional, ok, mas como pessoa, como é que você se sente? Thiago Nunes dá uma embargada na voz ali. Então é isso, cara, o que eu tenho pra falar sobre o Thiago Nunes, eu acho que a gente conseguiu falar. E fala, Marcão, eu não falo mais. Eu quero só encerrar isso falando, pegando bem esse gancho do treinador e pessoa. Como treinador, acho que o maior ídolo que eu tive, assim, dentro do Atlético, como torcedor, foi um dos responsáveis e, se duvidar, até a personificação de todo esse momento que a gente viveu nos últimos 2 anos. Então, para o técnico Thiago Nunes, meu muito obrigado. Agora, para a pessoa do Thiago Nunes, que eu admirava até o desfecho dessa situação, eu fico realmente... Acho muito lamentável o jeito que ele lidou com toda essa situação, e a vida cobra. Então, para a pessoa Thiago Nunes, se por acaso não tiver uma passagem muito longeva no Corinthians, você já sabe por que foi. Exatamente, eu concordo 100% com você. O Thiago Nunes é um cara fudido, ele é pica no que ele faz, mas ele meteu esse asterisco completamente desnecessário na história dele com o Atlético. É isso aí. Eu acho que se ele errar como ele errou, né, principalmente na fala dele lá no Corinthians, ele vai apanhar muito mais, né, vai sofrer muito mais. Tem outra situação aí que a gente tá passando nos áudios, quando ele fala que ele não foi em busca de visibilidade, que o Atlético não tem pressão. Cara, lá ele vai sentir o que é pressão, né? Aqui realmente, né, os jogadores estão lá no CT do Caju, longe, né, raríssimas vezes a organizada foi lá, e quando foi sempre a situação de paz, nem conseguiu entrar, né, no campo mesmo, foi falar com os caras lá fora. Lá no Corinthians, se ele perder 2, 3, ele vai ter gaviões na cola dele, né, ele vai ter dificuldade pra sair, vai ter dificuldade pra ir no shopping, pra jantar, né? Ele saiu de uma situação muito confortável aqui para realmente assumir um desafio com D maiúsculo, né? Lá no Corinthians as situações são muito mais maximizadas, né? São muito mais vivas. Então eu acho que é isso. Não vou desejar boa sorte pro Thiago, eu desejei logo na saída dele, mas depois eu pensei melhor. Agora, mas assim, é um cara que eu vou ser fã do trabalho dele sempre, né? Da parte técnica, da parte tática.
da parte de gestão de grupo. São muitas coisas que ele fez aqui no Atlético que nenhum outro profissional fez, e os que fizeram com mais dificuldade do que ele fez. Então, é isso aí. Vai com Deus e segue o jogo. Exatamente o que eu falei, cara. Os caras vão passar e eu vou continuar indo no jogo igual, independente de quem é o técnico. Vamos falar rapidamente, então, que a gente já estourou o nosso tempo. Sebastian Beccacece. Fala aí, Marcão. Você quer falar sobre ele? Bom, só falando rapidamente, um treinador de 38 anos, argentino. Ele treinou a Universidade do Chile, o Defensa e Justiça da Argentina e o Independiente. Foi demitido aí recentemente, ele não teve uma boa passagem pelo maior clube aí da carreira até agora. São 99 jogos como treinador, 45 vitórias, 25 empates e 29 derrotas. Ele, como treinador, tem 122 gols, né? As equipes deles fizeram 122 gols e levaram 98. O maior trabalho dele foi realmente com o Defensa e Justiça na temporada 2018-2019. Ele conseguiu classificar esse time, que é minúsculo na Argentina, para uma Libertadores da América. Ficou em segundo lugar no campeonato. Ele já tinha vencido São Paulo também na Sul-Americana com o Defensa e Justiça também. Ele venceu o São Paulo do Rogério Ceni. Que foi o grande trabalho dele, né, no Defensa. Exatamente. Mas é isso que eu sei dele. Agora, se o... E que ele é o auxiliar do Sampaoli também. Isso, ele é auxiliar do Sampaoli desde 2002, cara, né? Entre indas e vindas aí, mas ele assumiu com 22 anos, né? Essa parte de assistente técnico do Jorge Sampaoli, lá no Sport Boys do Peru, né? Passou por ele com o Emelec no Equador, Sporting Cristal no Peru também, seleção chilena, Universidade de Chile, seleção argentina, que foi o último trabalho dos dois, né? E o Beccacece é um... Beccacece não. Eu prefiro bem cacete. O Beccacece é realmente um estudioso aí, e ele é um cara que cobra demais, né? Esse é um dos problemas. O gif dele dando uma bicuda no VAR. Esse é um dos problemas que ele teve no Independiente, né? Os jogadores, o time começou a jogar melhor, começou a ganhar, né? É mais ou menos a saída deles no Independiente foi mais ou menos semelhante à saída do Diniz no Atlético, né? Os jogadores não gostavam dele, né? O Silvio Romero, atacante do Independiente, falou inclusive que o ar estava mais fresco depois que o Beccacece saiu, né? Então, ele é um cara que cobrava demais. Né, mas na parte tática ele é muito bom, né? A defesa dele sai jogando com a bola também, como o Atlético, né? O goleiro também participa do jogo, né? O ataque pressiona muito, né? Perda de bola após pressão tem que ser imediata, e todo mundo correndo muito. Então a parte tática eu acho que se aproxima muito do que o Thiago Nunes trabalhava aqui. Agora fica essa parte comportamental, vamos dizer assim, em aberto. É um problema porque os jogadores brasileiros culturalmente e historicamente não gostam de receber ordens, e principalmente ordens muito expressas, né, como os técnicos fazem, né? Então eu acho que esse é só um ponto negativo, mas eu vejo mais pontos positivos do que negativos se ele vier, né? A informação da Fox Sports ontem que ele recusou a primeira proposta, né? E o Atlético vai fazer uma nova investida nos próximos dias. Estamos de olho, né, com isso. Isso a assessoria dele não conseguiu me confirmar, né? Mas confirmou o contato do Atlético. Então, de fato, estamos aí negociando. É um nome que me agrada, sim. Ele, né, eu até falei logo na demissão do Thiago, né, que eu gostaria do Beccacece ser por aqui, se não do Thiago Largue, que é um nome que eu acho que também se aproxima das ideias do Atlético. Porque é o seguinte, o treinador que vier, ele vai ter que jogar o jogo CAP, o nosso jogo, né, e não impor o estilo dele. Daí vai dar problema, né? Não problema não só com os jogadores, mas problema com toda a parte organizacional que o Atlético tá montando. Isso, eu acho que isso já é dito antes. Tem que ser dito antes. Tem que ser dito antes. E eu acho que isso, por exemplo, já descarta nomes como Cuca, como Dorival Júnior. O Felipão, né? Que a Fox estava caçando no Atlético também. Nomes desempregados e mais experientes aqui no Brasil. Vai ser um técnico mais novo, com certeza, um técnico que se adapte a essa organização do Atlético e, cara, eu torço pra ser o argentino, sim. Eu acho uma boa aposta. Porque as outras opções são... Como é que é aquele que eu falei? O Felipe Conceição do América Mineiro, o Eduardo Barroca do Atlético Goianiense e quem você falou? Aquele lá que o Mafuz falou também, que é o mesmo empresário do
do Paulo André, cara. Puta, me fugiu o nome dele que eu falei no grupo lá, caralho. Mano, não lembro. Essa Eu já vou falar aqui. Mas como é que tá? Então tá esperando, ele negou a primeira. É isso aí. Então, semana que vem aí a gente já deve ter novidades, se não com ele. Eu até imagino que o Atlético já esteja agilizando. E já passou isso pro Eduardo Barros. O Eduardo Barros, na coletiva, falou que ele seria o técnico nesse domingo e depois ele não saberia se terminaria o campeonato. Zago. Antônio Carlos Zago, do Red Bull Bragantino. Exatamente. Não é um nome que me agrada também. Eu acho que o Bragantino fez a Série B que fez porque tem mais dinheiro. Tem dinheiro, outros, exatamente. Porque a Série B tá uma merda e o Bragantino com o Zago sofre na Série A sim, dependendo do time que montar, cara. Então... semana que vem... Nesse momento você acha que o argentino é a melhor escolha do Atlético? Eu acho que é a bola da vez. Não, mas na tua opinião? Sim, eu acho que é um técnico que viria... Se vier ainda esse ano, consegue organizar o time da maneira dele. Não vamos ver, talvez, a cara dele nesse ano, mas consegue, por dia 19 de janeiro, na Supercopa do Brasil, já ter uma organização tática e jogadores que ele vai querer também, naturalmente. Ainda não tem nome nenhum, né? Até porque ele negou a primeira proposta, então, né? Não teria muito como ter algum nome ainda. Então, eu acho que a partir da semana que vem acompanhar mais aí essas notícias aí. Fiquem ligados em threads.com.br sempre, né? Porque se não vier o argentino, eu imagino que essa situação já seja definida, até pelo discurso do Eduardo Barros, né? Que ele vai dirigir nesse domingo o time, depois ele não sabe se vai ficar até o final. Então eu imagino que já tenham avisado para ele que estão à busca de um novo treinador e que talvez ele não termine o ano. Só uma questão aqui, o nome de Felipe Conceição, Pesolano, esses outros que não tem tanto estofo assim, eles ficam na pauta pro aspirantes ou não? Cara, boa pergunta, né? O Atlético é uma caixinha de surpresas com técnicos, a gente sabe disso. Mas na teoria ele viria mesmo o Pesolano. Pesolano, sim, o Pesolano ele viria mesmo com o Thiago Nunes, então... exatamente. Já tinha sido até procurado, né? Da mesma maneira que o Atlético procurou já o Felipe Conceição, o Paulo André foi assistir a América Mineira e Ponte Preta, que foi no sábado passado, né? Então foi antes da demissão, né? Então o Atlético já estava são coisas separadas. Já estava se movimentando aí para Sub-23. O que pega é que pode virar plano A, né? E do Atlético não dá pra se duvidar de nada nunca. Com relação a técnicos, nunca. A gente já viu aí nomes... Vinícius Eutrópio, Ricardo vamos Drubsky, enfim, cara. Quem levou o Drubsky, cara? Não faço a menor ideia. Enfim, vieram nomes que não eram esperados e acabaram vindo, né? Os gringos também, o Juan Carrasco, o Miguel Portugal, não eram técnicos esperados, né? E acabaram vindo, então... Pode ser o BKC, pode ser, sei lá, qualquer outro que eu não conheça também, né, do Atlético, é isso aí. E até o final do ano o Diniz também pode ser demitido lá no São Paulo. Não 3 vezes fala na isso nem Madeira. brincando. A gente fala brincando, né? Mas vocês sabem o Petralha que se ama ele o tivesse homem, né? disponível no mercado, já tava aí, se duvidar. Exatamente. Valeu, Marcão. Grande abraço. Valeu, então hoje um programinha um pouquinho melancólico aí, né? Eu acho que é isso mesmo, pra gente fechar o ciclo, a gente dar a nossa opinião com mais tempo, né? Que a gente até deu nossa opinião. Foi legal que a gente deu a opinião antes, né? A gente deu nossa opinião sem ter esse lastro, esse ranço, falando sobre como seria se o Atlético realmente não continuasse com o Thiago Nunes. A gente gravou na segunda e lançou na terça. As meninas já deram a opinião delas, mas é legal pra gente fechar. Agora acabou o Thiago Nunes. Obrigado, somos seus fãs pela história e segue a vida aí. Temos que ver o que o Atlético vai fazer agora. Se o Furlan quiser falar nos vídeos de segunda... Já vamos cortar ele, já teve a oportunidade. Já mudou a pauta. Não, mas então é isso. Mandar então um abraço aí pro meu pai. Que Marcão ficou brabo semana passada, né? Ficou mesmo. Meu pai ficou bravo que não teve live semana passada, mas... Tá tudo certo, resolvido o problema. Salve pro meu pai. E próximo programa, provavelmente já voltamos a debater futebol, né? Não vamos ter programa semana que vem. É verdade. Que nós vamos feriado, vamos viajar. Aí Deus que abençoe vocês. Peço perdão, mas eu não tô com a consciência pesada, porque estarei na praia. Beleza? Então, mas o resto, threads, vídeos e o cacete vai continuar acontecendo. Principalmente o site, que dá pra atualizar lá da praia. Valeu, Fusqueta. Valeu, Adé. Também avisar aí que não devemos ter Open Threads essa semana, live aí. Se tiver, vai ser... Fala por quê. Porque essa quinta-feira eu vou beber. Tô há 47, 48 dias quase, chegando em 52 vou começar a beber. E olha, não vai pro Folia, quero né? beber. Vou pro Florianópolis, vou pro Floripa.
Se até quarta tivemos alguma novidade aí em relação ao comando técnico, daí a gente faz aí uma live especial, né? Porque não tem jogo Que essa bombou, semana hein? mesmo. Você fez na terça mesmo, Aham, de fiz noite? na terça mesmo. Pô, cara, caralho. Foi show de 400 bola, foi uma pessoas das seguidas. grandes lives aí da nossa história aí. Então, se tiver alguma novidade, a gente faz aí. Se não, voltamos na semana que vem aí. Hoje eu vou estar bebendo, então, coisa boa. Tô só por isso. Mais uma vez, então, não esqueça de entrar em threads.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece com a Furacão. Sigam a gente nas redes sociais, cara. Instagram, Twitter, YouTube, tudo /Threads Oficial. Sempre com conteúdos novos pra você. Saudações rubro-negras. Até semana que... Não é semana que vem. Até na outra semana. Fique com Deus e tchau. Pacundê e portal Threads.com.br